A graça e a paz bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos que nos assistem através da internet. Amém? Aos irmãos que estão nos acompanhando através das redes sociais, do Facebook do Pastor Mazuco, eu quero convidar você neste momento, que está em casa, para abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5 e no versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 17. Palavras do apóstolo Paulo, aonde diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Vou repetir novamente. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Vamos uma palavra de oração neste momento. Poderoso Deus e eterno Pai, mais uma vez se colocamos na Tua presença nesta noite para Te adorar na beleza da Tua santidade. Que Tu venha falar no coração de cada um nesta noite. Que a Tua palavra, Senhor, penetre no íntimo, no profundo de cada pessoa que está assistindo esta live. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, meus amados irmãos, vamos falar a respeito de quem está em Cristo, nova criatura é. Na verdade, eu vou compartilhar com os irmãos, o que o profeta nos diz, que os irmãos possam compreender aquilo que Deus quer falar com você nessa noite. Não vou tomar muito tempo, mas creio que em poucos minutos é o suficiente para você ser abençoado nessa noite. O profeta de Deus, o irmão Branham, ele pregou uma mensagem titulada Cristo é identificado o mesmo em todas as gerações, certo? E nessa mensagem ele falou algo que me chamou a atenção e eu senti no coração de compartilhar convosco nesta noite. Ele fala no parágrafo desta mensagem, parágrafo 72, o seguinte, lembrando que o nosso texto base é: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, para os irmãos captarem. E ele falou o seguinte, ele nos diz assim: tantas pessoas viajam pela estrada da vida. Prestem atenção. Tantas pessoas viajam pela estrada da vida, olhando por um espelho retrovisor. Vocês sabem para que serve o retrovisor, né? Irmãos, as pessoas que dirigem sabem.
especialmente, não quero dizer isto para magoar, né? Ele está falando isto para nós tomar uma posição e ver, né, onde nós estamos posicionados. Muitas de nossas mulheres, elas estão sempre, quando passam de mais ou menos 30 anos de idade, elas querem voltar a ser uma jovem novamente. E chegam aos 50 e elas ainda querem a mesma coisa, se comportando como mocinhas, né? Não só isso, mas os homens também. Mas qualquer um, veja bem o que o profeta nos adverte, mas qualquer um que olhe por um espelho retrovisor vai se acidentar em algum lugar. Não se pode dirigir estrada fora olhando pelo espelho retrovisor. Veja bem, meus amados irmãos, irmãs que acompanham, isso é espiritualmente falando, né? Quando nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Nós temos um alvo para olhar, e este alvo é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos fala em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, assim: e nós que somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Veja, o pecado que tão de perto nos rodeia. Lembramos que Davi falou: o meu pecado está sempre diante de mim, né? E ele fala, correndo para a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Então, este é o alvo do cristão, é olhar para o Senhor Jesus Cristo. O profeta Isaías, no seu capítulo 43 e versículo 18, ele fala o seguinte nas Escrituras. Ele fala assim: não vos lembreis das coisas passadas, veja, nem se considere as antigas, eis que tudo se fez novo. Veja, então o que acontece? Muitas pessoas, elas vêm e ficam sempre olhando para trás. Claro que nós temos, que ter em mente da onde que o Senhor Jesus Cristo nos tirou do pecado, do mundo. Mas agora, quando se fala em respeito em coisas carnais, coisas que não edificam, isso a Bíblia manda nós deixarmos para trás. Jesus, ele falou isso advertindo-nos, mandando lembrarmos da mulher de Ló. Ele disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Por que lembrai-vos da mulher de Ló? Porque que o Senhor Jesus Cristo mandou nós lembrarmos da mulher de Ló. Vamos voltar à história. Todos sabemos de Sodoma e Gomorra, que era uma cidade pervertida, aonde a imoralidade sexual era demais, e isso chegou até a narina de Deus. E por causa do pecado, Deus
enviou 2 anjos naquela cidade para destruí-la por causa do pecado. Mas os anjos falaram para Ló e sua mulher, suas filhas, dizendo assim: vão e não olhem para trás. Veja, vão e não olhem para trás. Quando eles iam e os anjos destruíam a cidade, a mulher de Ló, ela pegou e olhou para trás e acabou se transformando numa estátua de sal, né? E hoje acontece a mesma coisa. Pessoas estão morrendo, espiritualmente falando, quando ficam presas no passado. Onde que estava o coração daquela mulher? Jesus disse: aonde estiver o teu coração, ali também estará o teu tesouro. Veja, onde está o teu coração nesta noite? Onde tu tens posto o teu coração? Essas coisas do mundo, tudo isso vai perecer, virá cinza. Mas nós temos uma promessa de uma nova cidade que é eterna, e Jesus está nos convidando para entrar nesta cidade. Mas Deus só pode operar na vida de uma pessoa quando ela negar a si mesmo. Jesus disse, né? Aquele que não negar a si mesmo não é digno do reino dos céus. Hoje muitas pessoas dizem ser crente, mas não negam a si mesmo. Sabemos, irmãos, que é um processo, né? Que um processo até você ser liberto. Mas veja bem, é necessário, irmãos, nascer de novo, deixando as coisas que para trás ficam. Temos que prosseguir para um alvo, para o objetivo. Se você ficar olhando para trás, remoendo coisas passadas, você vai perecer como aquela mulher. E nós estamos aqui nesta noite falando para você olhar para o Senhor Jesus Cristo, o autor e o consumador da fé. E o profeta, ele continua nos dizendo: mas eu creio no que Paulo disse. O que Paulo disse? O apóstolo Paulo, ele falou em Filipenses capítulo 3 e versículo 13. Prestem atenção. Filipenses 3 e versículo 13. Ele disse assim: esquecendo-me das coisas que estão no passado, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo. Está vendo? Ele chegou até dizer em Gálatas 6 e 14: mas longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, porque para mim o mundo já foi crucificado e eu para o mundo. O mundo já foi crucificado para você, você já foi crucificado para o mundo. Então o irmão Brana, ele nos diz assim, nos adverte: não olhe para o que você foi, olhe para o que você vai ser. Veja, não olhe para o que você foi, olhe para o que você vai ser. Parágrafo 72 da mensagem: Cristo é identificado o mesmo em todas as gerações, né? O que nós vamos ser, né? Se você ficar olhando para o passado, meu irmão e minha irmã, você não vai ter bom sucesso. Não se julgue pela carne. Claro que nós temos fraqueza. A carne, a Bíblia nos diz que guerreia contra o espírito, e muitas vezes esta vontade vem. Mas o apóstolo Paulo diz: não vejo sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que junto com a tentação
vos dará o escape para que podeis suportar tentações humanas, tentações da carne. Todos nós passamos por essas tentações. A Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado. Então, como ainda nós estamos neste corpo, neste tabernáculo, carne, nós estamos sujeitos, a essas paixões, porque a nossa carne cobiça as coisas do mundo. Por isso que a Bíblia diz para nós andar segundo o Espírito, segundo o Espírito de Deus. Deus, Ele nos dá um Espírito novo. A Bíblia fala em Ezequiel 36:26, assim: e vos darei o novo Espírito, e vos darei o novo coração. Tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu Espírito. Então, mas precisa de uma força, precisa de uma renúncia. Eu não tenho força, eu não consigo, ninguém consegue sem a ajuda do Senhor Jesus Cristo. Ele disse isso para os discípulos: sem mim nada podeis fazer. O irmão Branda diz no parágrafo 82: bem, olhe bem ali, adiante de você encontra-se a nova criatura em Cristo. Em Cristo na palavra. O novo corpo, o imortal, que nunca passará, nunca envelhece, nunca tem enfermidade, nem angústia. Estão vendo? Mantenha-se olhando adiante de você assim, esperando a sua vinda, esperando este corpo ser transformado. O profeta de Deus, ele prega a mensagem Adoção, parte 4, mistério predestinado de sua vontade. E ele nos fala no parágrafo 124 e 125, assim: quando este corpo natural chega na terra, há um corpo espiritual esperando por ele. Nós vamos entrar mais neste assunto para vocês compreenderem. Enquanto este corpo natural chega lá, aleluia, diz o irmão Brana, há um esperando no além. Nós simplesmente mudamos de um para o outro. Veja bem, irmão, o eleito ele não morre, o eleito ele é eterno. Você é uma parte de Deus, a sua alma é uma parte de Deus, Para Deus não existe morte, existe dimensões. Quando você sai deste corpo aqui, você vai para outro corpo em outra dimensão. Nós mudamos nossos lugares de habitar. Este mortal deve ser colocado na imortalidade. Este espiritual, este corruptível é colocado em um incorruptível. Este velho, enrugado, com rugas, corpo curvado. Veja, então, quando este corpo, esse tabernáculo se desfizer, nós temos nos esperando, que não foi feito com mãos humanas, mão de homem não, mas foi mãos eternas no céu, feito pelo nosso Criador. Agora veja, irmãos, que muitas pessoas dizem: eu não consigo vencer a carne, eu não consigo vencer as tentações. Então elas ficam frustradas quando se encontram nessa situação. O irmão Brana, ele chega até pregar a mensagem titulada Sede. E nessa mensagem Sede,
Ele falou que se deparou com muitas pessoas que ficam perplexas a respeito de quando vão buscar o Espírito Santo, a respeito da libertação. E elas falam que quando iam orar, elas passavam mal, e quando iam jejuar, passavam mal, e se ficavam de madrugada acordadas, não conseguiam orar porque ficavam tão sonolentas. E elas chegavam a dizer: talvez isso não seja para mim, talvez o Espírito Santo não seja para mim. Talvez vocês também estão dizendo: talvez o Espírito Santo não seja para mim, por isso que eu não consigo me libertar destas coisas do mundo. Mas observe, o irmão Branham adverte elas dizendo: isto é o diabo, porque Deus quer que você tenha o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo, meus irmãos, não é de qualquer maneira para receber. Existe uma forma. Você não recebe o Espírito Santo gritando, gemendo, pulando ou evidências de falar em línguas. Claro que quando o Espírito Santo vem sobre a pessoa, pode causar esses tipos, de manifestações. Nós cremos nisso, mas isso não é a evidência, O Espírito Santo é a brigadeidade do Senhor Jesus Cristo dentro de você. E como isto acontece? O apóstolo Pedro, no Sinédrio, falando aquelas autoridades a respeito do Senhor Jesus Cristo, no livro de Atos, no capítulo 5 e no versículo 32, ele diz assim: nós mesmos, veja, nós mesmos, eles e os apóstolos, somos testemunha destas palavras, nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Viu? Então o irmão Branham vem, o profeta de Deus, e nos dá luz a respeito disso. Ele diz que a obediência em toda a palavra de Deus nos dá direito ao Espírito Santo. E Jesus disse em São Mateus capítulo 4, versículo 4, que nem só do pão o homem pode viver, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando você submete a Deus, então, obedecendo toda a palavra dele, não meia palavra, mas toda, então você tem direito a receber esse Espírito Santo. É uma promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos deu este Espírito Santo para nós sermos testemunha dele. Atos capítulo 1, versículo 8. E descerá sobre vós a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Veja que o apóstolo Pedro pregou em Atos 2,39, que a promessa é de respeito a vós, falando para os judeus, aos vossos filhos, a quantos estão longe, a quantos Deus nosso Senhor chamar. E Deus está chamando nesta noite para você tomar uma posição, para você se batizar no nome do Senhor Jesus Cristo e ser ligado no corpo místico. E Deus chama cada um de nós segundo o seu propósito, conforme o pastor Juarez Mazuco falou aqui através de uma live, que Romanos 8:28, sabendo isto, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que ama a Deus, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Veja, Deus está chamando seus filhos. Veja, os filhos de Deus estão sendo manifestados, estão se posicionando no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Agora, Colossenses 3:1 diz, o apóstolo Paulo diz, se é que já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima,
aonde Cristo está assentado à destra de Deus. E não só isso, ele fala: pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra. Veja, Jesus disse, São Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que tu precisar para viver uma vida cristã aqui nesta terra, Deus vai te sustentar. Deus vai dar casa, Deus vai dar o emprego, Deus vai dar carro para você vir na igreja, Deus vai entrar na tua vida financeira para você ser um dizimista fiel. Mas como eu disse, é preciso uma renúncia. Agora não podemos ficar com o olho no passado, no retrovisor, como o profeta nos adverte. Muitas pessoas não conseguem se libertar porque elas estão com o olho no retrovisor. Elas ficam pensando nas suas próprias forças. A Bíblia diz que o homem é maldito quando acha que pode fazer alguma coisa com a sua própria força. A nossa força, ela vem do Senhor, disse o salmista Davi. Então, observe, meus amados irmãos, para você saber, quando o Espírito Santo de Deus desce sobre ti, ele muda a tua natureza, muda a tua natureza temperamental para a mansidão do Cordeiro. Desce sobre ti o Espírito Santo e tira as coisas, o amor pelas coisas do mundo, pelo pecado, pela festa, pela bebida. Você começa a submeter à vontade do Espírito Santo. Há um clamor no teu coração, há algo pedindo. Almas que estão com sede, muitas pessoas estão procurando os prazeres da carne para tentar encher o vazio que está na alma. A alma não se alimenta com festa, com bebida. A alma, ela se alimenta com oração, com santificação, porque a Bíblia fala: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A tua alma quer Deus, a tua alma quer ter contato com Deus. Quando você se posicionar, quando você saber qual é o objetivo de você estar aqui nesta terra, que você não é só uma pessoa vagando, que você foi feito para adorar a Deus, então você vai deixar todas essas coisas para trás. Você vai seguir o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe nesta noite, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.